Olá, vestibulando, tudo bem? Vamos dar continuidade à resolução das questões da prova da FUVEST de hoje. Agora as questões de Química, professor Armando. Vamos lá? Começando então. A questão número 11, essa é a questão número 11. Antes do início dos Jogos Olímpicos de 2012, que aconteceram em Londres, a chama olímpica percorreu todo o Reino Unido pelas mãos de cerca de 8.000 pessoas, que se revezaram nessa tarefa. Cada pessoa correu durante um determinado tempo e transferiu a chama de sua tocha para a do próximo participante. Então, uma introdução à questão, e agora vamos àquilo que interessa de fato. Suponha que cada pessoa tenha recebido uma tocha contendo cerca de 1,02 gramas de uma mistura de butano e propano em igual proporção em mols. Então, aqui, vamos notar. Se nós temos a mistura de propano e butano em igual proporção em mols, significa que metade das moléculas butano, metade das moléculas propano, ok? Isso vai ser útil na resolução da questão. Depois, a vazão de gás de cada tocha fosse de 48 mililitros por minuto. Calcule. Então, vamos dar uma olhadinha agora na resolução da questão, ok? Bom, então nós temos assim... o butano, massa molar 58 gramas, propano, massa molar 44 gramas. Veja que ele disse que nós temos a mesma quantidade de moléculas de butano e propano, ou seja, a proporção de 1 para 1. Dessa forma, essa mistura gasosa vai se comportar como se fosse um gás hipotético de massa molar média 51, da onde chegamos aos 51. Metade das moléculas pesam 58, metade das moléculas pesam 44, já que assim a massa molar média seria a média aritmética das massas molares, ou seja, a gente soma, né? Dá uma olhadinha ali, 58 mais 44 dividido por 2, 51 gramas, ou seja, essa mistura gasosa vai se comportar como se fosse um gás hipotético de massa molar 51 gramas. E a partir daí a gente resolve a questão. Nós temos lá 1 mol da mistura, 51 gramas, como o problema disse para a gente. Vamos voltar aqui. Nós temos 1,02 gramas dessa mistura, fazendo a proporção, 1 mol 51 gramas, então quantos mols teríamos em 1,02 gramas? Fazendo a continha, x igual a 0,02 mols da mistura gasosa, respondemos então o item A da questão. No item B, a pergunta é, o tempo durante o qual a chama de cada tocha podia ficar acesa. Então, nós vimos agora que nós temos 0,02 mols da mistura, ok? Bom, vamos lá. 1 mol, 24 litros. Da onde apareceu essa informação? Do dado inicial da questão. Falava lá que nós tínhamos 24 litros a cada mol. Ok, então temos lá 1 mol, 24 litros, nós tínhamos 0,02 mols, x, então são 480 mililitros. Aí o problema também dizia que cada minuto, 48 mililitros. Fazendo a proporção, nós temos que 1 minuto, 48 mililitros, 480 mililitros, y. Então, nós temos 600 segundos, ou 10 minutos, que é a resposta do item B. Ok? E, finalmente, o item C da questão, aí já não é uma questão exatamente de química, é uma questão de física, mas é uma questão muito simplesinha. Nós acabamos de calcular, né, que a tocha ficou acesa durante 600 segundos. E aí é dado que esse participante do revezamento correu a uma velocidade média de 2,5 metros por segundo. Então, em um segundo, ele anda 2,5 metros. 600 segundos, x, a distância em metros percorrida é de 1.500 metros. Beleza? Tá? É isso aí, turma. Então, a questão número 11 está resolvida. Vamos em frente agora para a questão 12. Na verdade, a questão 12, nós vamos comentar apenas o item B, já que o item A já foi comentado pelo professor Pareja, um item que dizia respeito à parte de geografia. Então, apenas a questão 12, item B, e aí se fala da entalpia de combustão de 2 combustíveis, né? Um é o gás natural, metano, gasoso, cuja entalpia de combustão 213 quilocalorias por mol, ou seja, cada mol queimado libera 213 quilocalorias, e do etanol, cujo calor de combustão, 327 quilocalorias por mol, ou seja, 1 mol libera 327 quilocalorias.
E aí ele pede para a gente calcular a energia liberada na combustão de 1 grama de metano e 1 grama de etanol e fazer a comparação. Qual dos dois combustíveis é mais vantajoso sob o ponto de vista energético. Então nós temos ali as continhas, né, as regras de 3. Então nós temos lá, 1 mol de metano, 16 gramas, libera 213 quilocalorias. Aí ele quer saber em 1 grama, feita a continha, 13,31 quilocalorias liberadas por grama de metano. Depois, para o etanol, 1 mol de etanol, 46 gramas, isso é dado na questão, né? 327 quilocalorias. Se ele quer saber para 1 grama, feita a conta, 7,11 quilocalorias por grama de etanol. Portanto, observando esses dois resultados, chega-se à conclusão que o metano libera mais energia por grama do que o etanol. O metano libera 13,31 quilocalorias e o etanol libera 7,11 quilocalorias. Portanto, a resposta é o metano é mais vantajoso porque libera mais energia por grama queimada. Certinho? Beleza, turma. Então, vamos agora para a questão 16. É dada uma equação, é uma equação de oxirredução, mas ela já se apresenta balanceada, isso facilita bastante a resolução da questão. E o que é que se diz? Que nós temos a reação entre 2 mols de MnO4 menos o permanganato, que ao final liberam 10 mols de gás carbônico CO2, sendo que cada mol, nessas condições, nós temos um volume de 22 litros. Aí, sendo X o número de mols de permanganato gastos e V o volume em litros de gás carbônico gerado, aí vamos obter V em função de X. Então, é feito uma proporção. Voltando na equação original, reparem que cada 2 MnO4 menos consumido, vamos ter a liberação de 10 mols de CO2. Então, a proporção de 2 para 10, essa é a estequiometria da reação. Voltando, então, cada 2 mols de permanganato liberam 10 mols de gás carbônico. Como cada mol 22 litros, temos 220 litros. 2 mols de permanganato liberam 220 litros de gás carbônico. Portanto, para X mols de permanganato, V litros de CO2. É pedido a relação entre V e X. É só fazer a regra de 3 e chega-se a essa relação V igual a 110x. Resposta do item A. Ok? No item B, a pergunta é qual é a quantidade de MnO4 menos, que era o X, que serão gastos para produzir 440 litros de gás carbônico. A gente chegou agora à equação entre V e X. V igual a 110x. V o volume de gás carbônico, X o número de mols de permanganato. Então é só aplicar exatamente essa relação. Quando V igual a 440 litros, quanto vale o X? 440 igual a 110x, X igual a 4 mols. Essa é a resposta, quantidade de mols de permanganato, gastos 4 mols. Ok? Turma, então é mais ou menos isso aí, são essas questõezinhas de química. A química também apareceu em alguns itens de algumas outras questões que já foram comentadas aqui na resolução. Ok? Esperamos que vocês tenham uma excelente prova. Amanhã temos o 3º dia, estaremos novamente aí com a resolução das questões. Até amanhã, um grande abraço a todos.